Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Mais um dia, meus irmãos, que agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo ar que respiramos, pela vida, né? Então, juntamente com o irmão, hoje quero meditar mais um pouco na palavra do Senhor, que possamos, meus irmãos, estar sempre disponível a conhecer um pouco mais, a buscarmos a palavra, porque a própria palavra relata: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aqui tem uma profundidade tão grande, irmão, porque realmente parece que é só assim: conheceremos a verdade vos libertará, como se fosse um cálculo matemático, como se fosse uma língua portuguesa, mas não é, meu irmão. Isso aqui é tão além de tudo isso, que aos pouquinhos a gente vai conhecendo e aos pouquinhos Deus vai revelando para nós, meus irmãos. Tem coisas que Ele só revela mesmo quando sabe que nós estamos preparados, né? Ele vai nos preparando, a gente vai nos preparando, vamos buscando, e Ele vai nos capacitando a entender. Tudo é um começo, que nem eu falei, meus irmãos. O começo é querer. Eu tenho que querer conhecer a verdade. Eu tenho que me dar a oportunidade de conhecer a verdade, de não aceitar que tudo aquilo que se fala por aí, né? Eu acredito nisso, acredito em várias coisas, mas uma verdade só, que é a verdade. Não existe várias verdades, meus irmãos. É uma verdade, e a verdade, quem nos prega, quem nos relata a verdadeira verdade, é a própria verdade, que é o Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, aponta, né, sobre a vinda do Messias, sobre a verdadeira redenção, a verdadeira libertação, porque a verdade é que nos liberta, meus irmãos. Isso aqui é tão maravilhoso que quando os irmãos conseguirem mesmo ter esse entendimento, vão saber como é maravilhoso, como Deus é perfeito em tudo. Desde quando Ele fala lá no começo: no princípio Deus fez os céus e a terra, no princípio criou. É desde aquela primeira palavra, meus irmãos, até a última palavra, né? O amém, mas é outras coisas antes. É tudo um quebra-cabeça perfeito, que se encaixa perfeitamente. Mas a gente vai aos pouquinhos, não tem como, né? Buscar todo o conhecimento de uma vez. A gente vai buscando, conforme a gente vai buscando, Deus vai revelando, Deus vai abrindo nosso discernimento, nossa visão espiritual, e as coisas começam a clarear de uma maneira que a gente fala assim: nossa, como faz sentido, como Deus é maravilhoso, como está tudo aqui, e como é que nós não conseguimos. E muitas vezes, meu irmão, desde aquele tempo antigo, era dado como doido, como maluco, né? Pessoa, é loucura. Ser cristão, seguir a Cristo, era visto como loucura. Ainda é por muitas pessoas. Por muitas pessoas ainda acham que é loucura, mas não é, irmão. Loucura é viver longe da palavra. Loucura é viver nesse mundo. Loucura é aceitar a escravidão, é aceitar a cegueira espiritual e continuar nesse caminho. Isso é loucura. Aqui não, meus irmãos, aqui é muito sensato, aqui é muito claro. Quando você começa a pegar a intimidade com a palavra, com o Espírito Santo, você vê como tudo se encaixa perfeitamente. Cada palavra, cada passagem fortalece outra, e tudo, meus irmãos, tudo é alinhado, tudo é direcionado ao nosso Messias, porque Ele veio nos trazer a verdade. Essa verdade que Ele fala: eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a luz. Essa verdade é o que realmente nos salva, meus irmãos. Então, que nós venhamos dar a oportunidade dessa palavra penetrar o nosso coração. Que nós venhamos nos dar a oportunidade de querer aprender um pouco da verdade. Não sejamos cultivadores de ignorância implantada por tantas outras religiões, por tantos outros achismos, por toda essa crendice. Que nós venhamos, meus irmãos, conseguir ser libertos pela palavra, meus irmãos. Porque isso aqui realmente, meu irmão, não tem como eu falar. Só quando os irmãos começarem a sentir mesmo, né? A viver a palavra, a respirar a palavra, a entender a palavra, aí os irmãos vão entender a imensidão disso tudo. Quão grande, é grandioso, meus irmãos. Mas é tudo que nem eu falei, é tudo propósito, é tudo processo. Não tem como eu chegar numa faculdade, que nem você tem, não passando pelo primeiro ano, né, primeira série, e indo galgando. Eu não posso parar. Se eu parar de estudar, eu não vou me formar, não vou conseguir, né, o meu PhD, não vou conseguir, né, o meu sucesso, a minha ascensão. Então é uma continuidade, meus irmãos, que nós venhamos nos revestir, que nem foi falado no outro, né? Sejamos luz. Primeira coisa, meu irmão, procurar uma igreja, procurar batismo, procurar aceitar. Eu aceito que Jesus é meu único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo é o grande Messias, que sem Jesus Cristo, sem essa conexão, sem essa ligação, ninguém consegue ir ao Pai, meus irmãos. Por mais que outras coisas, por mais que seus olhos brilhem, por mais profecias, por mais coisas, facilidade que lhe aponta, que é somente acreditar em Deus,
é válido, que nós não venhamos ser ignorantes, não venhamos cultivar ignorância e venhamos querer aprender. Porque está aqui, meus irmãos, na nossa Bíblia Sagrada, tudo relatado. Tudo certinho, meus irmãos. Um verdadeiro mapa de instrução, um mapa de sobrevivência, o nosso mapa da vida. Então, nossa meditação hoje, meus irmãos, primeiramente também agradecer a Deus por mais essa oportunidade de mais um dia poder estar gravando, né? Agradecer também meus irmãos que acompanham, que assistem até o final. Aqueles que não assistem, eu peço que tenham um pouquinho de paciência, porque para ter um estudo, para ter uma meditação, é bom meditar no toda ela, né? Começo, meio, fim, né? É bom tirar um tempinho, né? Para Deus, é bom tirar um tempinho para estudarmos junto, em unidade, porque a fé junta, meus irmãos, por mais que a minha fé me salve, por mais que seja uma coisa individual, mas quando estamos juntos, orando junto, aprendendo junto, no mesmo espírito, isso é muito fortalecedor. E os testemunhos, a explicação, o testemunho, relatos, também é muito importante. Então, que possamos ter essa conexão, meus irmãos. Espero de uma maneira poder ser relevante, para poder fazer os irmãos quererem entender um pouco mais, meditarem sobre a palavra e entender um pouco mais o sentido da nossa existência, da nossa vinda a esse planeta. Porque não somos daqui, estamos aqui de passagem, mas é aqui que nós iremos aprender ou não. Não tem outra maneira, ou é vida ou não tem mais, não tem como. Tá bom, meus irmãos? A nossa meditação vai ficar hoje em João 10. João 10, 10, mas eu vou ler também o 9. Então vai ser João 10, capítulo começado 9. Que o nosso mestre fala assim diz a palavra do Senhor: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pasto. O próprio Jesus, ele é a própria porta, ele é a única porta, ele é a única porta que nos leva a entrar na vida eterna. Ele é a única porta que nos abre a oportunidade de sermos salvos, da salvação. Então não há outra porta, não existe outro meio. Por mais que a nossa ignorância, muitas vezes por cultura enraizada, ou por comodismo, ou então por ignorância mesmo, né? Nos leve a acreditar que de qualquer maneira, qualquer porta, qualquer coisa, basta eu crer que Deus exista. Isso basta para mim, basta, meus irmãos. Isso aí o Espírito Santo vai revelando para a gente também, quando a gente quer se aproximar, quando a gente quer ser liberto pela palavra, né? Quando a gente quer conhecer a palavra para a palavra nos libertar. E o versículo 10 fala assim: o ladrão não veio senão a roubar, matar e a destruir. E ele fala, né, assim, na parte 2, eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Meus irmãos, que chamou muita atenção, minha atenção nessa semana agora, no decorrer da semana, essa parte: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Só que a gente fala isso tanta gente escutou tantas vezes, né, vir para matar, roubar e destruir. Parece que é um ladrão que vem te assaltar, né, que vem te matar, tirar tua vida, e que vem destruir tudo, né, vem destruir alguma coisa. Irmãos, isso aqui é muito mais profundo do que nós conseguimos entender. O que eu tenho observado muito ultimamente é a primeira maneira que o inimigo, porque esse ladrão aqui que Jesus está falando é sobre o próprio Satanás, né? Lúcifer, que foi expulso, é Satanás aqui na terra. Essa maneira que ele fala: o ladrão vem senão a roubar. Primeira coisa que ele rouba, meus irmãos, primeira coisa que ele tira do ser humano, porque ele tem como se fosse ódio mesmo do ser humano, porque Deus fez o ser humano à imagem e semelhança, né? Então a soberba dele queria ser igual a Deus, e não tem como, meus irmãos, nós sabemos que não tem como. Pela essa soberba dele, a desobediência, né, a ganância dele, que ele foi expulso. Então ele criou esse ódio, porque Deus fez a gente à imagem e semelhança. Então quando fala o ladrão vem para roubar, não é que ele vai entrar na tua casa e vai roubar. Ele vai roubar a tua alma. Ele veio para roubar a alma, as nossas almas do Pai. Ele veio para roubar, irmão, uma coisa que está muito, muito em evidência. Sempre teve, mas está cada vez pior, cada vez mais assim na cara, cada vez mais abrangente. O que ele veio roubar mesmo também, uma das coisas que ele veio roubar é o nosso discernimento, e veio colocar cegueira espiritual, meus irmãos. Ele veio roubar a nossa visão de como olharmos, de como lermos a palavra, entendermos. Ele veio colocar confusão, destruir, né? Veio roubar, matar e destruir. Ele veio matar a nossa fé, ele veio matar a nossa vontade de buscar o nosso Criador.
Ele veio matar a nossa inteligência para buscarmos sabedoria. Ele veio destruir a nossa fé, irmão. Ele veio para destruir totalmente mesmo, destruir tudo que louva a Deus. Uma coisa que deixa o Satanás muito irritado, né? Uma coisa que deixa ele furioso é quando ele vê uma pessoa louvando a Deus. Louvando a Deus. Tudo que louva a Deus, ele sente afetado. Quando nós nos ajoelhamos para louvar a Deus, para orar a Deus, a oração incomoda muito. Então ele não veio para matar só carne, matar, até porque tem muitas vezes que ele não mata, irmão, ele deixa acomodado, deixa confortável, ele deixa ali, ele dá as coisas que atraem os olhos, depois ele toma tudo, meus irmãos, mas ele tem prazer de dar e depois tomar. Então ele veio roubar a nossa mente, ele veio roubar, irmão, o nosso discernimento. Eu tô percebendo, né, que tantas pessoas com a visão, com a cegueira espiritual, mas é tão assim notório, meus irmãos, que isso me dá até uma certa tristeza. Me dá assim, eu fico pensando, Senhor, como é que pode, como é que as pessoas fazem coisas nessa cegueira espiritual que elas não têm nem noção. Muitas pessoas já sabemos que é maldosas mesmo, já são verdadeiramente filho do demônio, filho do cão mesmo. Tem muitas pessoas ruins mesmo por aí que fazem porque gostam, porque já sabe das consequências, já sabe o que vai levar, fazem consciente, fazem porque já fizeram o pacto, fazem porque acha que é bom para eles, é opção, é escolha, é livre-arbítrio. Mas tem muitas, meus irmãos, que a gente vê por aí perdidas, pessoas que não são orientadas, pessoas que são fantoches do demônio porque não tem uma orientação. E a primeira coisa que ele rouba, a primeira coisa que ele veio roubar é o nosso discernimento. A primeira coisa que ele rouba é nos tirando, que ele mata, né? É a nossa visão espiritual, ele cega as pessoas. Coisas que nos levam a fazer, que a gente nem percebe, meu irmão. Esse dia eu estava no consultório, não vou falar nomes, mas a pessoa falou uma coisa, aí passou 5 minutos, ela desfez aquilo que ela falou como se ela não tivesse falado. Eu só olhei e falei assim, meu Deus, como é que as pessoas, né, que não estão alicerçadas, eu não discuti, não falei nada, só observei e falei assim, meu Deus, como é que as pessoas que não estão alicerçadas, elas fazem, elas nem sentem que fazem, muitas vezes nem sentem. Elas mentem sem já no automático, parece que o cão usa realmente a boca, a mente, é tudo dominado. Por isso que nós temos que nos permitir, meus irmãos, de conhecer a verdade. De conhecer a verdade, que a própria palavra fala que Jesus Cristo é a verdade, é a vida, é a única porta que nos leva. Então eu percebo ultimamente, meus irmãos, que as pessoas estão vivendo tão assim, de uma maneira, uma cegueira tão grande, que elas não têm o poder do domínio próprio. Então elas começam a dar desculpas, ou então fazem coisas sem perceber que estão sendo escravizados pelo capeta, estão escolhendo ser filho do inimigo. Que nem pequenas mentiras, meus irmãos. Eu vejo pessoas fazendo pequenas mentiras que não levam a nada. Pequenas mentiras que não vai agregar nada, que não acrescenta nada, mas que mente no automático. E nós sabemos quem é o pai da mentira, está aqui também, ó. Jó 8. Que o pai da mentira é o próprio demônio. Ele é o pai da mentira. Então, em pequenas brechas, meus irmãos, que a gente vai dando legalidade, quando a gente vai ver, a gente não percebe. A gente fala assim, não, mas isso não é o capeta não, é só eu mesmo. Tem muitas coisas que a gente faz, porque por nós mesmos. Tem muitas coisas que a gente faz por nós mesmos. Mas a gente tem que entender que o capeta veio somente para roubar, matar e destruir. E quando assim que ele veio e foi expulso, ele já tem a intenção de fazer isso com todo mundo, meus irmãos. Ele tem a intenção de matar a cegueira, matar a visão mesmo das pessoas. Roubar as almas, ele veio roubar as almas, ele veio destruir a nossa fé, aqueles que não servem ele, aquele que não, então, tem pessoas que já são do mal mesmo, já são pessoas já filho do, porque querem, porque escolha, todos têm escolha, mas aquelas pessoas que são vulneráveis, que não estão lá nem cá, que ainda acredita, mas eu não faço bem, mas também não faço mal, não tenho religião nenhuma, fico ali, ó, tranquilão, de boa, né? Essas pessoas que ele começa a matar a cegueira espiritual. Ele começa a matar a visão espiritual. Primeira coisa que ele mata
primeira coisa que ele tira, que ele rouba, é o nosso discernimento. Porque aí nos coloca ali, irmão, sabe, como fosse, abilolados, como fosse, com olhos fechados mesmo estando aberto, mas está fechado. Que a gente já não acredita, a nossa fé já foi roubada, a gente não consegue acreditar que a palavra, não, mas Jesus passou, foi um profeta. A gente começa, a gente mesmo, a nos, como é que fala? Sabotar, a gente mesmo se auto-sabota. Eu acredito, né, que Jesus é um profeta que passou, eu acredito que Deus é todo poderoso, eu acredito, só que isso é pouco, porque a nossa cegueira não deixa a gente buscar, a gente conhecer a verdade. Quando começa a conhecer a verdade, começa a buscar na palavra de Deus a verdade, essas escamas dos olhos começam a sair, começam a ser tiradas, meus irmãos. Por isso que eu falo, sempre eu falo, né, a oração é o primeiro passo, meus irmãos. A oração é o primeiro passo para nós podermos ficarmos alicerçados, para começar a incomodar o cão. Claro que a gente tem que se alicerçar e ser perseverante. Senão a perturbação vem, a gente acaba recaindo, a gente acaba ficando, né, achando que nem vale a pena. Porque vem a tribulação. O próprio Senhor mesmo falou, né? Tem de bom ânimo, tereis tribulações, mas tem de bom ânimo que o Senhor Jesus já venceu o mundo por nós. Se a gente colocasse tudo assim, no encaixo perfeito, o Senhor Jesus já fala tudo como tem que ser. Largue tudo, me siga. Creia em Deus, creia em mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tenha fé, porque sem fé é impossível não agradar a Deus. Largue a sujeira do mundo, largue as coisas, largue tudo e siga-me. Sejais imitadores de Cristo. Irmãos, são tantas coisas, porque eu ainda não tirei também essas pequenas passagens, né, para poder dar como exemplo na palavra. Mas se nós pudéssemos pegar um quebra-cabeça e ir juntando as pecinhas, tudo, desde lá, né? Desde Abraão, desde todos os profetas que passaram até chegar no mestre, o mestre, por que foi o fechamento no mestre? Porque ele veio trazer a conclusão de tudo. Ele veio trazer de mão beijada como é que se faz. Porque muitas coisas que foram ensinadas pelos profetas daquele Velho Testamento, não teve como ensinar totalmente, porque as pessoas não estavam preparadas ainda. Não era época, não era tempo de fechar, não era tempo de fazer. Então Jesus Cristo veio para fechar. Ele veio para mostrar como é que se faz. Ele veio para poder nos dar realmente um manual, de mostrar que tudo se encaixava, tudo se encaixa, meus irmãos, desde o primeiro, no princípio. Isso já tem uma mensagem para a gente. Deus fez a separação das trevas e das luzes. Deus falou que haja luz, a palavra, o poder da palavra. Então é tudo se encaixando, meus irmãos, tudo se encaixando para nos levar à vinda do Messias, como seguir Jesus e só sendo imitadores de Cristo. Só a porta é só Cristo. Então, meus irmãos, o que eu peço nas minhas orações, eu peço mesmo para Deus, para que eu possa ser ponte de alguma maneira, ser uma luz, para que os irmãos venham entender, venham tirar essas escamas dos olhos, venham tirar, porque a primeira coisa que o inimigo afeta é a nossa mente. Ele afeta a nossa mente para tirar o nosso discernimento, ele coloca cegueira espiritual. E aqueles que ele não consegue colocar cegueira espiritual, totalmente não consegue trazer. Tem pessoas que não fazem o bem, não fazem mal, não vão para a igreja, mas também não vão para outra religião, não procura nada, são ali neutras. Mas aí ele coloca o quê? Tristeza no pensamento, coloca depressão, coloca nervosismo. De alguma maneira ele vai minando, de alguma maneira ele vai minando. Ou então outras pessoas que não são muito, né, não são filhos do Satanás, mas também não se fazem filho de Deus, ele vai deixando lá, ó, deixa ganhar um dinheiro, deixa ficar com uma vida confortável, deixa ficar com uma fama, um sucesso, alguma coisa que não incomode ele a procurar, que não incomode a cegueira espiritual também, que não incomode aquelas pessoas a ponto dela querer saber a verdade, a ponto dela querer discernir. Minha vida tá boa, mas e daqui, depois daqui? E esse tal Cristo, Senhor Jesus, né? Cristo Jesus, que veio pregar tudo aquilo outro, tudo isso, né, que foi pregado. Aí as pessoas não têm interesse em descobrir a verdade, então nunca vão ser libertas. Porque a própria palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta da cegueira espiritual. A verdade liberta do roubo da nossa alma, que o ladrão veio para matar, destruir e roubar. Então essa verdade nos liberta de sermos roubados, de nossas almas ser roubadas, de nossa inteligência, nosso discernimento ser destruído pela mão do capeta. Irmão, parece que é uma coisa meia de louco, mas não é de louco. Para os humanos vai parecer
parecer coisa de louco. Mas quando nós conseguimos entender, pedir discernimento, a gente vê que tudo na palavra se encaixa. Tudo é meios de nos alicerçar na fé, é meio de nós sermos verdadeiramente cristãos, é meio de nós podermos tirar essas três coisas que nos derrubam qualquer ser humano, que é o capeta veio para matar, roubar e destruir. Se ele não conseguir destruir nossos pensamentos, não conseguir destruir nosso discernimento, se ele não conseguir roubar a nossa alma, se ele não conseguir matar a nossa ligação com Deus em oração, se ele não conseguir destruir tudo que a gente não faz a favor dele, que ele tenta destruir mesmo, ele fica furioso quando você está orando, quando está buscando, ele quer destruir. Se ele não consegue mexer com você que está fortificado, ele vai tentar no parente teu, ele vai tentar na pessoa que está mais fraca para tentar de destruir. Mas quando nós pegamos a nossa força, que vem de Deus, a nossa força não vem da gente, vem de Deus. Quando a gente começa a conhecer a palavra e a palavra nos liberta, a gente consegue vir, irmão, gente, aí entra aquele que fala, né, aquele ditado não, aquela parte da palavra que fala: posso tudo naquele que me fortalece, porque a nossa força vem de Deus. Mas se nós ficarmos em cima do muro, então duvidosos, tem que ter a fé para acreditar, né? Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente começa a dar o primeiro passo, né? Eu tenho fé, eu quero buscar, eu quero entender, eu quero ser liberta. Aí o cão já não conseguiu destruir, já não vai conseguir, né? Destruir, já não pode até tentar. Se você não perseverar, ele vai ficar tentando. Mas quando a gente persevera, aí, meu irmão, aí já estamos na proteção. Deus vai na frente. Deus vai na frente, quebra muralhas, destrói tudo. Deus já luta conosco. Aí o cão também já sabe, irmão. Ele sabe o poder, ele conhece Deus de perto. Ele sabe o poder do grande e poderoso. Por isso que ele luta tanto antes da gente sermos libertos pela palavra. Ele investe tanto antes de nós conhecermos a palavra, essa palavra que nos liberta. Então que nós venhamos, meus irmãos, querer conhecer mais de Deus, querer fazer esse quebra-cabeça aqui, fazer sentido, darmos ouvido à palavra de Deus. Que venhamos, irmãos, sermos libertos pela palavra, libertos das tentações, libertos da garra do capeta, libertos da maldade do mundo, libertos principalmente da cegueira espiritual, porque a cegueira espiritual é uma da mais destruição, a coisa que mais destrói, é a coisa que o capeta pega para destruir o povo, é na cegueira espiritual. Então pessoas estão assim, sem noção, tem umas que estão sem noção, tem outras que é por ignorância, tem outras que é tão tampado, é uma coisa tão... Mas a gente, quando começa a ler, quando a gente começa a meditar, a gente começa a buscar a verdade, a libertação, essa cegueira vai caindo, meus irmãos. Então que nós viemos meditar, viemos querer verdadeiramente conhecer a palavra, para que o cão seja envergonhado, para que ele não venha nem roubar, nem matar, nem destruir nossas almas, nem a nossa família. Que nós viemos nos alicerçar. Em Jó 8, meus irmãos, fala assim, Jó 8:44. Peraí. Não é 8:44 não. O diabo é o pai da mentira, né? Só achar aqui que eu acabei que eu não separei. Meus irmãos, essa parte aqui eu vou deixar para um outro dia, mas nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é pai da mentira, só ver aqui, meus irmãos, rapidinho. Nós sabemos que o diabo é pai da mentira. E se o diabo é o pai da mentira, toda vez que nós falamos, contamos uma mentira, por menor que seja, nós estamos nos tornando filho do diabo. Então tem coisas que a gente acaba, por ignorância, por hábito, como fala, cultura, a maioria por causa de hábito mesmo. Uma mentirinha aqui, mentirinha ali, são pequenas brechas que a gente vai dando pro inimigo. Outra coisa que o inimigo adora também, irmãos, que a gente sabe, é soberba, pessoa soberba, pessoas arrogantes, pessoas com os olhos altivos, que nem falam, né, olhos altivos, pessoas que olham sempre assim, ó. A pessoa sempre tá, né, soberbo. Isso aí é coisa que alegra muito o diabo. É coisa que ele gosta muito. Então, essas pequenas brechas, meu irmão, onde a cegueira espiritual vai caindo. A gente fechar as pequenas brechas, não mentir, mesmo que seja assim, mas só falei. Às vezes quando sai até escapole, né? Escapuliu. Depois se escapuliu, pede perdão. Vai, Deus, por favor, não permita que eu fique mentindo mais. Me limpa, tira a cegueira dos meus olhos. Abre meu discernimento para que eu venha entender que eu não sou filho do capeta, eu quero me fazer filho do Senhor.
Porque Jesus veio, né, como fala a palavra, para os judeus, mas para todos aqueles que o buscarem também. Né, para que o capeta também não venha implantar na tua mente que você é fraco, que você não consegue, que você já é um derrotado, que você não é um escolhido, que você não pode nada, porque você é pó miserável. Isso é coisas quando ele não consegue atingir de uma maneira mais, né, certeira, uma coisa que te leve às coisas ruins do mundo mesmo, ele começa a plantar, né, a colocar na mente esses pensamentos de derrota, esses pensamentos que levam a gente a ficar triste, oprimido, abatidos. Então, o capeta é sujo, meus irmãos. E essas cegueiras acabam tomando conta da nossa mente, e a nossa mente, o que nós pensamos, meu irmão, uma hora acaba sendo concretizado, materializado. Né? O que nós falamos, mais força ainda, né? O que nós falamos repetidamente. É por isso que não é bom, meu irmão, falar mentira, falar palavrão, separar mesmo, tem que separar. O mundo tem nada que presta, meus irmãos. Não tem música que presta, não tem TV, não tem programas de televisões abertas que não sejam influenciados, que não seja incentivo de pessoas cegas, pessoas que estão na cegueira. Se um cego está comandando um canal, fazendo a música, está naquela cegueira espiritual, está naquele comodismo, tem capeta tem hora que deixa a pessoa cômodo, para a pessoa não procurar buscar. Porque muitas pessoas, quando procuram Jesus, geralmente muitas, não todas, é por uma dor, por uma necessidade. Por isso que fala, ele veio para os pobres, abatido, oprimido, porque é mais fácil a pessoa que está sofrendo alguma mazela procurar um auxílio, procurar uma ajuda, procurar, né, um consolo. Isso é maravilhoso também, meus irmãos, mas que nós venhamos, mesmo aqueles que tenham, né, dinheiro, que tenha, né, uma condição de vida melhor, não vem esperar sentir dor, sentir, né, necessidade para buscar, que venhamos ser inteligentes, venhamos buscar fazer as coisas que é o contrário que o cão gosta, sermos amigos de Deus, nos fazermos filhos de Deus, né, buscar o Pai, agradecer em tudo, sermos gratos, sermos humildes, né, nos sujeitamos a Deus, buscarmos primeiramente o reino do céu, para que demais coisas venham nos acrescentando. Isso aqui é muito bom, meu irmão, quando fala isso, porque buscar primeiramente o reino dos céus é o quê? Buscar uma igreja, se batizar, conhecer Jesus, vai buscando primeiramente a Deus, em tudo louva a Deus, tudo glorifica a Deus, vai buscando que a Deus vai se revelando para nós, e nós conseguimos fazer que essa tentativa do cão, que veio para matar, roubar ou destruir, que ele não consiga nos afetar mais, que essa cegueira caia, porque quando a cegueira cai, a gente começa a enxergar, começa a colocar as pecinhas, encaixar as pecinhas desse quebra-cabeça maravilhoso que é a nossa palavra, que nos exorta, que nos ensina, que nos auxilia. A gente começa a perceber a vida de outra maneira, a gente começa a ter visão de outra maneira, a gente começa a ter ver os seres humanos de uma forma diferente, meus irmãos, mas nós sabemos que a guerra não é contra a carne nem contra sangue, nossa guerra é totalmente contra o capeta das nossas almas mesmo, o inimigo das nossas almas, que fica nas regiões celestiais, que eu falei da outra vez. Nós viemos nos alicerçar, meus irmãos. A palavra vai ficar em João 10, quem puder ler mesmo todo o capítulo, tá? Leia todo ele, porque ensina muito, fala do pastor, que é o bom pastor, que é nosso Deus, fala que ele é a porta, que ele é vida, é verdade, que ele é vida, é a luz, verdade e vida, que ele é o único, suficiente Salvador, que quem entra por essa porta conseguirá entrar, sair, porque quando a gente entra mesmo, tem acesso. A gente tem acesso à verdade do Pai, a gente é liberto do que nos aprisiona, do que nos torna fantoche do inimigo. E por mais que pareça loucura, meus irmãos, por mais que pareça, mas é uma história de 2000 anos atrás, e o mundo existe há bilhões de anos. Meus irmãos, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Como 1000 anos, como se fosse um dia. Então a gente não pode se deixar aprender pela ciência, por isso. Porque Deus é perfeito, Deus não erra. Se Ele fez milhões de anos antes, na ciência, né, realmente veio da terra, veio do pó. Nós sabemos que viemos do pó. A palavra fala isso. Viemos do pó. Então a gente não tem que se questionar as coisas que ficou para trás, as coisas que veio para nos confundir. O diabo também é o pai da confusão, ele coloca essas coisas na nossa mente para nos confundir, porque confundido não tem como, Deus não é Deus de confusão. Se estamos confusos, Deus não está habitando. Então nós temos que crer, primeiramente, crer, querer, buscar, e depois buscar a nossa libertação, que é a verdade, e fazer com que o Satanás, que nem eu falei no outro, se apartar do mal, que o mal se aparta de você. Então a cegueira espiritual, ela está tomando conta. É de muita gente mesmo. É cada coisa absurda. Pessoas mesmo também que falam que são cristãos, mas que não são.
pessoas que frequentam a igreja também, mas que frequentam de maneira errada, não sei também, não sei que tanta cegueira é essa, que as pessoas cultivam cegueira espiritual. A pessoa lê, mas aí tira a conveniência da palavra. As pessoas lêem, mas não têm discernimento, as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem nem escutar a voz do Espírito Santo, porque se confunde com outras vozes. Cuidado com a voz que você está escutando, cuidado com qual oração você está fazendo, para quem que você está orando, cuidado com você mesmo, porque nós mesmos somos nossos piores inimigos, porque nós deixamos brotar dúvida na nossa mente, nós cultivamos uma cegueira espiritual que Jesus já nos ensina há 2000 anos e pouco atrás, como tirar essa cegueira, como sermos filho do Deus Altíssimo, co-herdeiros de Deus, de Jesus Cristo, como sermos salvos, libertos pela verdade, que nos salva e que nos liberta, irmão. Não é fácil, meus irmãos, não estou falando que vai ser fácil, que é um mar de rosa, mas tem que ser, porque é possível, porque assim está escrito, temos que acreditar, porque não temos mais tempo para brincar, não temos mais tempo de ficar, não, mas assim tá bom. Irmão, sai do conforto, sai da zona do conforto, envergonha o cão, envergonha o inimigo das suas almas. Seja forte, né? Corajoso, forte e corajoso. Busque pela tua alma, busque pela tua família. Não deixa o cão destruir a tua mente, porque tudo começa no pensamento, tudo começa na mente. A mente, nossa mente, é o que gera para o nosso coração, o que sai pela boca. Tudo começa aqui conectado, irmão. Então, vigia que a gente pensa, a gente tem que pensar as coisas do alto dos céus. Temos que buscar as coisas dos altos céus para alimentar o nosso coração e sair pela nossa boca. Porque a nossa palavra, na próxima oração, eu vou falar sobre a palavra, sobre o poder da palavra, meus irmãos. Como é poderoso, o próprio Senhor nos ensina. Que Ele falou, haja luz. O verbo se fez vida. O verbo se fez vida, haja luz. Então, meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa, ela é toda completa, ela é um quebra-cabeça perfeito, maravilhoso. Quando a gente começa a folhear e a ter discernimento, isso é muito bom. Então, vou ficar por hoje, a meditação João 10, que os irmãos podem buscar. É Jó também, só que aqui eu não consegui achar, até porque não é para falar, nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, então, que nós venhamos nos limpar, venhamos nos separar, venhamos não dar base, não darmos brechas para que ele não venha, porque ele veio para matar, roubar, destruir, matar a nossa fé, roubar o nosso discernimento, roubar a nossa alma e destruir toda a criação de Deus. É isso que ele quer destruir tudo. Ele quer destruir tudo. Ele não faz porque ele quer ninguém prender, ele odeia a criação do Pai. Ele faz para destruir, mas ele já foi destruído, ele já é um derrotado. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, que nós venhamos nos firmar nessa verdadeira, na verdade da palavra, que é a própria verdade do Senhor Jesus. Então agradeço os irmãos pela companhia, peço aos irmãos que sempre puder compartilhe, envie para alguma família, para que nós venhamos também, irmão, quebrar essas correntes que existem, né? Essa corrente até muitas vezes mal hereditários, né? Doutrinas erradas, culturas que nós mesmos cultivamos pela nossa ignorância, pela preguiça, pela conveniência, né? De não queremos aceitar o novo, não queremos largar tudo para seguir a Jesus Cristo, não queremos largar coisa que não custe algo, né? Não queremos fazer sacrifícios verdadeiros, queremos deixar coisas fáceis. Foge do fácil, meu irmão. E na vida de Cristo nada é fácil. O próprio Cristo, quando esteve em terra, ele não teve uma vida fácil. Ele era todo poderoso, Cristo todo poderoso, e não teve. Ele mesmo falou. Mas se torna fácil, se torna possível quando estamos no Cristo. Agora eu vou orar, porque hoje estou com meu neto. Daqui a pouco meu neto está querendo subir. Então vamos orar para finalizar. Quem puder, feche os olhos e ore comigo. Querido Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, eis-nos aqui, Pai, mais uma noite, dando glória ao Teu santo nome, nos fortalecendo no Teu Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, por misericórdia, por amor, nos ensinar, Pai. Ensinar, meu Deus, a Tua verdade, essa verdade que nos liberta, Pai. Essa verdade que nos liberta da garra dos inimigos. Essa verdade que nos liberta do inimigo das nossas almas. Essa verdade que é vida. Essa verdade que nos liberta das prisões da nossa mente. Prisões espirituais, prisões de maldição hereditária. Senhor Deus, que nessa verdade seja a nossa verdade, que nós venhamos entender, Pai. Que o Espírito, Seu Santo Espírito Santo, Pai, possa nos dar discernimento, Pai. Abre nossos olhos espirituais, Pai. Que nós precisamos enxergar a vida como realmente ela é, a vida em Ti, a vida em Cristo, Pai. Que o inimigo seja envergonhado, Pai. Que todo mal bata por terra, que ele não venha, Pai, ter acesso para nos roubar, nem matar, nem destruir. Não roube nossa alma, não destrua a nossa fé, Pai. Nem venha roubar, Senhor Deus, nada que pertence
pertence a Ti, Pai, que não venha destruir nada que o Senhor criou, que Ele perca toda a força em nossas vidas, que nós possamos ser diligentes, Pai, aprender mais de Ti, que nós possamos, Senhor Deus, nos sacrificar com o nosso coração voltado a Ti, que possamos querer, Pai, aprender mais de Ti a cada dia, que nós possamos ler a Tua palavra, que ela possa ser revelada a nós, conforme a Tua santa vontade, Pai, que o Senhor venha se revelar a nós, conforme o Teu querer, Pai, mas que o Senhor possa nos capacitar, prepare o nosso coração, Pai, prepare a nossa mente, envia Teus anjos, Pai, os anjos que nos ensinam, que nos protegem, o Teu Espírito Santo que nos ensina, que Teu Espírito Santo venha nos dar discernimento sempre quando ler uma Bíblia, e que possamos ser perseverantes, Pai, para que o inimigo das nossas almas seja envergonhado, pisado e retirado, que bata em retirada em nome santo do Seu Filho, o Senhor Jesus, para que não venhamos ser alvo fácil, Pai, nos capacita a Te sentir, nos dá Teu toque, Espírito Santo, fale conosco, palestra o nosso coração, nos abre as visões, Pai, essa visão que tem cegado tanta gente, Pai, que possa cair por terra toda escama dos olhos dos meus irmãos, Pai, que eles possam sentir a Tua presença, possam sentir o Teu leve toque e possa estar sensível ao Teu Espírito, para que possamos também ser obedientes, Pai, porque sabemos que sem obediência e sem sacrifício nada disso é possível, que essa verdade venha nos libertar de tudo aquilo que nos aprisione, que a Tua verdade, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser ministrada no nosso coração conforme as nossas necessidades e conforme a Tua vontade, meu Deus. Esse é o pedido do meu coração, esse é o desejo do meu coração, Pai. Sabemos que o coração do homem é enganoso, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, aflorar no nosso coração a Tua boa vontade, não a nossa. Retire de nós, Deus eterno, tudo que não provém de Ti. Que nós possamos alegrar o Teu Espírito para que possamos estar conectados com o Teu Divino Espírito Santo. Porque Ele é o nosso ensinador, Ele é o nosso consolador, qual o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, para nos ensinar as coisas dos altos céus. Espírito Santo de Deus nos ensina, nos capacita a termos entendimento, a termos discernimento, que possamos quebrar toda essa cegueira espiritual, que caia por terra, meu Deus, para que Teu nome seja louvado e engrandecido por toda a terra. É o que pedimos essa noite, Pai. Agradecemos por tudo, Deus amado. Perdoa os nossos pecados, seja conosco, nos abençoe. Em nome santo do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Deus. Irmãos, então, agradeço a companhia dos meus irmãos, que os irmãos venham refletir no João 10, os irmãos que estão naquela guerra espiritual, continue fazendo o Salmo 91, continue acordando na madrugada para fortalecer o espírito. Quando o espírito está forte, meus irmãos, nós inclinamos para o espírito, e as coisas do espírito alto, céu, o Espírito Santo de Deus, vem até nós. Nós temos a segurança, temos a garantia do Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê uma noite protegida, abençoe nossa mente, abençoe tudo que possamos filtrar para o nosso bem, para a nossa evolução espiritual, que o anjo do Senhor esteja conosco, nos protegendo, e que o Espírito Santo esteja nos abençoando. É o que eu desejo, é o que eu oro a Deus, que eu peço em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.